boa noite! Sejam muito bem-vindas ao nosso Clube da Valiosa. Para quem está chegando agora, para quem vai chegar daqui a pouquinho também vai ver a gravação do nosso Clube da Valiosa. Se você ainda não garantiu o seu ingresso para o Valiosas Experience, que acontece no dia 8, 9 e 10 de agosto em São Paulo, comente a experiência aqui embaixo para garantir o teu ingresso no lote atual, antes que vire o próximo lote, para você não pagar mais caro. Hoje nós vamos falar sobre os erros invisíveis que você pode estar cometendo na tua prática clínica na depilação a laser e que estão te afastando do resultado efetivo. Sabe aquela paciente que aparece reclamando do resultado, ou aquela paciente que você fica encucada? Por que será que eu não estou conseguindo entregar resultado para essa paciente? Eu acho que eu estou fazendo tudo certo. O que será que eu posso estar fazendo de errado para não chegar no bom resultado com essa paciente? São os erros invisíveis da tua prática clínica e eu quero te ajudar a entender melhor sobre isso para que você não cometa mais esses erros. Então fica comigo até o final dessa live para você entender isso e, obviamente, melhorar a tua prática clínica para entregar mais resultado para os teus pacientes. Quando a gente vem falar sobre a prática clínica da depilação a laser, é porque eu quero que você se torne uma profissional melhor. Eu tenho uma premissa de que as profissionais de depilação a laser precisam ser autoridades. Eu não quero que você seja mais só uma aplicadora que replique conteúdos, que replique procedimento, que replique o protocolo lá do teu equipamento. Eu quero que você entenda como funciona o mecanismo da depilação a laser para que você consiga gerar protocolos personalizados para as tuas pacientes, para que você entenda o que a tua paciente precisa e entregue para ela exatamente isso. É assim que você consegue fidelizar a tua paciente, entregar resultado desde a primeira sessão. É assim que você consegue fazer com que ela te indique para outras pessoas. É assim que você consegue ter um atendimento de excelência também. Então não adianta só saber como fazer um protocolo ali no equipamento. Precisa compreender o que esse protocolo faz. Então, eu sempre falo que uma autoridade precisa de alguns pilares. Um deles é o conhecimento. Para que você entenda esses erros misteriosos, esses erros invisíveis, inevitavelmente você vai precisar entender mais sobre a depilação a laser. E a gente vai falar sobre isso aqui hoje. Então pega teu papel e caneta aí para você anotar as coisas que a gente vai conversar aqui nessa live para você melhorar a partir de amanhã já a tua prática clínica. A primeira coisa que a gente precisa entender é que para a gente gerar melhores resultados na depilação a laser, eu tenho que chegar com a energia em um determinado lugar. Se eu tô chegando com a energia em lugares errados lá na pele da minha paciente, não importa o protocolo que eu tô usando. Se eu tô chegando em lugares errados, eu não vou gerar resultado. Como é que eu faço para ter um resultado efetivo com a minha paciente? Eu preciso ter um protocolo assertivo, direcionado para minha paciente, com parâmetros adequados. Ou seja, eu preciso entender o que cada parâmetro faz. Caso você esteja caindo de paraquedas aqui nessa live, eu vou te mostrar. Se você está começando agora na depilação a laser, se você ainda não tem domínio técnico, se você só fez o treinamento da máquina e ainda não compreendeu como a depilação a laser funciona, para você eliminar o pelo da tua paciente, você precisa chegar com a luz do laser na matriz germinativa. É só assim que você vai conseguir ter resultado com a tua paciente. Ou seja, a luz, quando você aplica o laser aqui na pele da paciente, ela tem que chegar aqui. Se eu chegar aqui em cima, eu não vou eliminar o pelo. Se eu chegar aqui no meio, eu não vou eliminar o pelo. Eu só elimino o pelo se chegar aqui na matriz germinativa. Simplesmente assim. Se eu não atingir o pelo nessa fase aqui, que o pelo está conectado à haste com a raiz do pelo,
o pelo não vai morrer. Se ele estiver em outra fase, não vai morrer. Então, às vezes, eu tô com aquela paciente, Gabi, eu não tô tendo edema perifolicular, mas eu tô fazendo tudo certo. Talvez o pelo não esteja na fase correta. Você só vai ter o edema perifolicular se estiver na fase anágena, que é na fase onde a haste está conectada com a matriz. Talvez falte energia mesmo no teu protocolo. Se você estiver utilizando um protocolo com pouca energia, você até vai chegar aqui na fase correta do pelo. O pelo tá na fase correta, mas a energia não vai ser suficiente para gerar um processo inflamatório. E aí o pelo não vai morrer. Ou você está utilizando uma duração de pulso inadequada para o fototipo da tua paciente. Isso é o que a gente fala em refinamento de protocolo. Quando eu falo em adequar a duração de pulso, adequar a energia, eu estou falando em refinamento de protocolo. E eu só consigo fazer esse refinamento de protocolo quando eu tenho domínio técnico do parâmetro. Eu preciso entender o que esse parâmetro está fazendo lá na pele do paciente para conseguir refinar. Até onde eu posso ir com essa energia sem lesionar a pele da minha paciente? Até onde eu consigo gerar um processo inflamatório seguro para a pele do meu paciente? Esse é o grande X da questão, é o erro invisível, a linha tênue entre o resultado e a intercorrência. E você vai caminhar nesse vale das sombras aqui, da linha tênue, entre o resultado e a intercorrência, entre a intercorrência e o processo inflamatório seguro, para você conseguir ter um bom resultado. O refinamento do protocolo, ele fica exatamente nessa zona, entre a intercorrência e o processo inflamatório adequado e o processo inflamatório seguro. Hoje o coração da Soraya acalmou por causa do edema. Por quê? Porque às vezes você vai gerar um edema que não é no pelo, é um edema de pele. Por quê? Porque o paciente de fototipo alto não vai ter eliminação do pelo, porque a energia não chega aqui com segurança. Você até vai gerar processo inflamatório. Pacientes de fototipo alto, a gente não tem eliminação definitiva dos pelos. E essa é uma anotação para vocês fazerem aí, todos vocês. A gente não consegue gerar processo inflamatório definitivo com eliminação dos pelos em fototipos altos. E aí vocês prometem para as pacientes que vai ter a eliminação e não conseguem entregar. Por quê? Porque não vai ter mesmo. Não vai ter processo inflamatório definitivo em paciente de fototipo alto. Não há refinamento de protocolo que consiga entregar. Não há equipamento que consiga entregar. Não há profissional que consiga entregar resultado definitivo em fototipo 6, em fototipo 5. O que você vai conseguir fazer em fototipo alto? Você vai afinar o pelo, você vai lesionar a matriz, lesionar a bulge, e aí esse pelo vai demorar mais a crescer, porque está machucada a estrutura que produz a haste, então vai produzir mais lento, mas ele não vai morrer, porque não vai eliminar essa estrutura. E aí, para quem já trabalha na área, vai perceber assim, eu consegui fazer um edema perifolicular aqui no fototipo alto, então vai dar resultado. Só que se você olha esse edema, é um edema que gruda um no outro. E aí fica aquele edema inteiro assim na pele. Esse edema é um edema de pele e não um edema perifolicular. Por quê? Porque eu consigo gerar processo inflamatório em pele. Porque tem melanina na pele. O laser vai interagir com a melanina. Eu vou ter processo inflamatório. Quem trabalha com cera vai ver que quando a gente puxa assim com a cera, não tem edema perifolicular também? Não tem lá processo inflamatório? Tem.
E o pelo morre definitivamente? Não, porque eu não chego na matriz germinativa. Então, eu tenho que fazer a avaliação clínica da minha paciente. O edema perifolicular é um indicativo clínico de entrega de resultado quando eu sei o que eu fiz. Quando eu sei o que eu entreguei e aquele edema é coerente com o que eu fiz. Ele não é sorte. Ele não é uma torcida. Ah, entreguei, ele fiz o protocolo e torço para dar o edema e fico feliz. O edema, ele só é um indicativo de resultado se eu sei o que eu estou fazendo. Muitas das minhas alunas têm resultados excelentes sem nem ter visto o edema. Porque o edema vai aparecer lá na casa da paciente. Porque o edema é numa pele resistente e nem vai aparecer o edema. O edema, ele só é uma confirmação. Ele não é uma certeza de que só vai funcionar se tiver o edema. O edema pode acontecer se não tiver, nem fizer a depilação a laser. Com depilação a cera eu consigo ter edema perifolicular. Significa que eu tô tendo resultado definitivo? Não. Só que quando eu tenho o edema perifolicular, indicando que eu cheguei na matriz germinativa, porque eu sei o protocolo que eu utilizei, que entregou energia suficiente aqui, eu tenho certeza que esse pelo foi eliminado. Aí ele me dá a certeza de que aquilo que eu fiz, ok, eliminou esse pelo. E na sessão seguinte me confirma porque o pelo não nasceu. E aí eu tenho certeza daquilo que eu estou fazendo. Então, o refinamento do protocolo é uma coisa necessária. Que se você ainda não está fazendo no teu atendimento, você precisa compreender o que cada parâmetro faz, como ele atua lá na pele da paciente e como ele interage um com o outro para gerar o processo inflamatório e gerar resultado para a tua paciente. Um parâmetro sozinho não vai gerar resultado. Ah, mas eu subo a fluência. Não vai gerar resultado se você não tiver uma duração de pulso adequada. Ah, mas eu tenho uma duração de pulso adequada. Não adianta se você tiver com a frequência inadequada para a tua paciente. Você tem que unir os parâmetros, na interação deles, fazer um refinamento desse protocolo. É esse o erro invisível, de achar que subir a fluência vai dar resultado, de achar que mexer só na duração de pulso vai dar resultado. O erro é achar que um parâmetro isolado vai dar resultado para a tua paciente. Não vai. O que dá resultado é a interação entre os parâmetros e você fazer um refinamento desses parâmetros para gerar um resultado. Aí sim você vai conseguir entender o que a tua paciente precisa para você gerar resultado para ela. Como é que eu faço isso? Compreendendo os parâmetros. Não existe outra maneira de você chegar nesse refinamento. Mas a frequência não é sempre a mesma? Teoricamente, no método Valiosa, sim, né, Cíntia? Você que tá lá, assim, já sabe, já tá mais à frente, né? O pessoal que não tá ainda no método Valiosa, ainda não tem esse discernimento total, né? No método Valiosa, a nossa orientação é utilizar sempre 1 Hz. Quando é que eu vou usar mais? Quando é que eu vou fracionar mais a energia? Em casos específicos. Porque a gente sempre vai na necessidade do paciente, né? Um outro erro misterioso, um outro erro silencioso aí, né? Invisível, é justamente esse. Achar que o protocolo é uma coisa fechadinha, né? Seria um erro da minha parte dizer para vocês que não usem o protocolo pronto da máquina e usem um protocolo pronto meu. O método Valiosa não é um protocolo pronto. Ele ensina a pensar. Ensina a fazer o raciocínio clínico do protocolo, para você olhar para o teu equipamento e entender o que ele faz, entender como gerar protocolo personalizado, entender como gerar resultado com o teu equipamento no teu paciente. Então, um dos erros silenciosos que a gente tem é ficar nesse protocolo pronto do equipamento, sem compreender o que ele está fazendo. Você precisa olhar para o teu equipamento, eu sempre falo, e ser amiga dele, né? Entender a língua que ele fala. No mundo ideal, todos os equipamentos trabalhariam
dei uma travada aqui, né? Deu um alerta da Defesa Civil aqui pra mim, que vai ter um negócio aqui. Mas enfim, vamos seguir por aqui. Enquanto tiver energia e tudo mais, estaremos por aqui. Estava falando, né? A gente não pode ficar presa no equipamento, no protocolo fechadinho do equipamento. Eu tenho que pensar sempre como o equipamento vai entregar aquilo para mim. Eu tenho que ser amiga dele, entender qual é a linguagem que ele fala comigo. No mundo ideal, a gente sempre pensaria que os equipamentos trabalhariam todos da mesma forma, a gente mexeria, pintaria, bordaria, dançaria com os equipamentos do jeito que a gente quisesse. Só que assim, da maneira como a gente tem os equipamentos no mercado, a gente tem que lidar como eles entregam pra gente. E a gente não pode brigar com isso. A gente tem que trabalhar como os equipamentos entregam energia para nós. E nós temos que nos adaptar com isso. Então você tem que olhar para o teu equipamento e entender os parâmetros que estão ali. O que mais tem no mercado são profissionais que não compreendem os parâmetros que estão ali na máquina. De olhar para a tela e não identificar onde está a duração de pulso, aonde está a frequência, aonde está a fluência, o que cada parâmetro está ali disposto na tela, onde que vai mexer. É tão automático quando você faz o treinamento da máquina que falam, olha, você vai começar assim, assim, aperta esse botão, aperta aquele outro e vai. Que você só replica isso. Isso é um erro. Por quê? Porque por mais que a gente pegue pacientes semelhantes, eles são diferentes. Se a gente pegar 3 pacientes de fototipo 3, o mesmo fototipo, ainda assim, esses pacientes terão protocolos diferentes. Porque a pele é diferente, a sensibilidade é diferente, a história de vida é diferente, tudo é diferente. A gente não pode gerar um protocolo somente pelo fototipo do paciente, pela cor da pele. Apesar da cor, ainda tem a qualidade da pele, se o paciente tomou alguma medicação, se o paciente fez algum tratamento de pele, se essa pele é mais flácida, se essa pele é manchada, se essa pele já passou por alguma situação. Então você tem que avaliar também a qualidade de pele. Isso também é um erro silencioso. Você pular a avaliação do teu paciente. Essa avaliação é um dos passos mais importantes que você dá dentro do protocolo da depilação a laser. Porque se você pula a parte da avaliação, com certeza a chance de você errar a aplicação é muito grande. Porque é a partir da avaliação bem feita que você vai gerar um bom protocolo. É na avaliação que você vai saber qual é o histórico da paciente. É na avaliação que você vai saber como gerar um protocolo eficiente para a paciente. Se você não faz avaliação, se a tua paciente chega, deita, já tira a roupa, já faz a depilação e vai embora, e você não tem aquele momento de fazer uma avaliação eficiente, você pula etapas. E aí você vai descobrir talvez coisas importantes lá na 4ª, na 5ª sessão, que você poderia já ter corrigido lá na primeira, para refinar o protocolo, para evitar uma intercorrência. Então, esses refinamentos, eles passam muito pela avaliação também. Então, você precisa refinar também a tua avaliação. E se eu puder te dar um conselho de amiga, de quem gostaria de ter ouvido esse conselho 7 anos atrás, quando comecei a trabalhar com depilação a laser, a primeira pergunta que você deve incluir na tua avaliação é: por que é que você veio fazer a depilação a laser? O que é que mais te incomoda? Quando você entende o que é que a paciente veio fazer aqui, você direciona toda a tua avaliação depois disso para essa pergunta. E você ganha a paciente ali. Porque você consegue direcionar tudo que você falar depois disso na mesma avaliação, mas você direciona todas as outras perguntas exatamente para a queixa da paciente. E a partir disso, você fideliza a paciente, entrega exatamente o que ela veio buscar, direciona o teu protocolo, direciona os parâmetros que você vai usar, entrega resultado na primeira sessão. Você consegue vender protocolos
adicionais para a paciente, se a queixa dela for uma foliculite, se a queixa for um escurecimento. Se você trabalhar com outros protocolos na tua clínica, você consegue aumentar o ticket médio da paciente. Então, você conseguindo trazer isso para a paciente na primeira sessão, na avaliação, você ganha a paciente ali. Então, se eu puder te dar um conselho para você começar a fazer amanhã, seria você mudar a tua avaliação e na primeira pergunta da tua avaliação colocar: por que você quer fazer a depilação? Primeiro que é uma pergunta que surpreende a paciente, que ninguém nunca pergunta isso, né? As pessoas só perguntam: que região que você quer fazer? E olham com uma cara assim, meio assim ainda pra pessoa. Tá, que região que você quer fazer? Que parece que estão fazendo um favor pra pessoa, né? Primeiro que você surpreende a paciente perguntando: por que você quer fazer a depilação? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso contribuir para a melhora da tua qualidade de vida com a depilação a laser? Mas quando se aluga a máquina, não temos esse tempo todo. Mas que tempo todo é uma pergunta. Quanto tempo vocês acham que demora para fazer uma boa avaliação? Hoje eu não alugo mais a máquina, mas eu também faço laser day. Eu também carrego a minha máquina, volta e meia eu posto aqui nos meus stories, mostro pra vocês, eu carrego a minha máquina, eu levo a minha máquina, eu tiro a minha máquina, eu monto a minha máquina, eu atendo com a minha máquina, também faço laser day. Quanto tempo vocês acham que demora para fazer uma boa avaliação? Sabe por que vocês acham que demora? Porque vocês não sabem a estrutura de uma avaliação. Vocês não têm pronto a estrutura. Vocês têm que ficar pensando no que perguntar para a paciente e aí vocês não sabem para onde vai. Eu demoro em torno de 5 a 7 minutos para fazer uma boa avaliação com a paciente, porque a minha avaliação é roteirizada. E nessa avaliação eu vendo para a paciente depois já faz a sessão. Eu também faço laser day, eu faço o que funciona. Eu trabalho há 7 anos com depilação a laser. A avaliação não precisa você ficar batendo papo com a paciente. Você precisa ser intencional, precisa ser roteirizado, precisa ser direcionado e precisa ser assertiva no que você está fazendo. Não é para ficar batendo papo para descobrir se a paciente aos 8 anos de idade teve o primeiro pelo que nasceu nela. Não. É para você ser direcionada. O que incomoda na paciente? E a partir disso resolver o problema dela e mostrar que você é a pessoa responsável por solucionar o problema. Ela tem que acreditar nisso, que você foi a escolha certa para resolver o problema. É só isso. Só que o problema é que vocês acham que demora porque vocês não têm esse roteiro, porque vocês não sabem o que perguntar para a paciente. Acha que vai ser batendo papo. E não é um bater papo. É direcionado, é uma entrevista com a paciente de forma descontraída, mas bem direcionado. É importante você saber olhar para a paciente e fazer ela acreditar que você sabe o que você está fazendo. Você tem que mostrar para ela: Gabi, mas eu não consigo ainda. Eu tenho alunas que marcam a avaliação antes, marcam online antes, fazem antes a avaliação e no dia só atendem. Já vendem antes, já vão para o laser day vendido. Então, cada um se adapta da maneira que acha melhor, não tem problema. Mas, o que não pode fazer? Achar que vai dar para dar resultado sem fazer a avaliação. Adivinhando o que a paciente tem. Não dá para pular etapas. Tem coisas que não dá para pular. Tem coisas que a gente precisa direcionar com a paciente. Tem coisas que você precisa mostrar para a paciente que vai dar resultado. Mas que você precisa saber. Você precisa direcionar com a paciente. Tem coisas que são invisíveis, que se você não perguntar, você também não vai saber. Por exemplo, se a minha paciente toma uma medicação, como é que você vai saber que a paciente toma medicação? Você vai descobrir que ela está fazendo um tratamento com anti-inflamatório para uma doença lá, sei lá, uma bursite crônica que ela tem. Está tomando anti-inflamatório. Aí todo mês ela toma anti-inflamatório, você não vê resultado na depilação, mas você não perguntou para ela do medicamento. Ela vai te contar lá na 5ª sessão: ai, parei de tomar meu medicamento e agora começou a doer de novo a minha bursite.
Aí você vai perguntar, como assim você está tomando um medicamento e não me falou nada? Não achei que fosse necessário. Você não me perguntou também. E fica nessa. E você jogou 5 sessões fora. Porque o anti-inflamatório, ele vai interferir no resultado. Então, é importante que você direcione a tua avaliação para você identificar essas informações. Para que você consiga direcionar o resultado. No curso tem algo sobre intercorrência, o que fazer, como lidar, tem tudo, Vivi. No curso tem um módulo só sobre intercorrências, com aulas sobre intercorrências, para você entender como elas acontecem, o que são as intercorrências, como intervir nas intercorrências, e tem o mapa das intercorrências. O que é o mapa das intercorrências? São PDFs que a gente tem com mapas para todas as situações, para você ir seguindo a avaliação dos teus pacientes e o tratamento, para você não ficar perdida mesmo nas intercorrências. Além disso, você tem suporte no curso também lá na nossa comunidade para tudo que você precisar. Então as meninas mandam lá na nossa comunidade, tá? Cíntia, a avaliação online é bem legal para quem ainda não tem, assim, né, não quer desenvolver uma avaliação mais rápida no seu Laser Day, né? Quer começar assim a treinar bem a avaliação até se desenvolver bem? Pode marcar um dia antes, pode marcar online, pode fazer também a ficha de avaliação digital e enviar para o paciente antes. O paciente preenche antes e te manda. Então, quando chega no dia, você não precisa fazer tudo. O paciente já te mandou antes, você só vai revisar as informações e vai explicar para o paciente como a depilação a laser funciona, como você vai chegar no resultado e mostrar para o paciente o que vai acontecer. Então, tem diversas formas de você construir a tua avaliação, desde que você siga o passo a passo da avaliação e mostre para o paciente até como chegar ao resultado, tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui para ver as perguntas de vocês. Eu vi que a Isa falou aqui que ela vai no evento presencial. Que legal, Isa, que bom que você vai. Vi que você me achou muito gata hoje também, muito obrigada. Não consigo entregar resultado na região de barba. Sabe o que acontece de um erro que eu vejo assim, bem oculto, bem misterioso, silencioso, invisível, que eu vejo em região de barba? O resfriamento. Os homens, eles são mais sensíveis, vamos dizer assim. Talvez, não gosto de dizer que os homens são sensíveis, porque senão depois os meus pacientes assistem as minhas lives e chegam aqui reclamando de dor. Mas eles não são mais sensíveis, mas eles são mais reclamões, essa é a palavra. Eles reclamam mais, tá? Se a gente resfria mais o local, eles aguentam um pouco mais. Por que que a gente não consegue entregar muito resultado nessa região de barba? Porque o pelo é muito grosso, normalmente, e aí eu não consigo subir a fluência. Para eu conseguir refinar o meu protocolo, entregar mais energia, para chegar aqui na matriz germinativa do pelo, aqui na barba, eu preciso entregar mais fluência. Se o meu paciente reclama demais, eu não consigo subir a fluência, eu não consigo entregar resultado. Então, o meu problema é subir a fluência. Então, eu tenho que achar meios de subir a fluência de forma segura para não machucar o meu paciente. Então, um desses meios é gelar mais aqui em cima, resfriar mais o local para gerar uma analgesia, né? Deixar mais amortecidinho aqui, sem gerar uma anestesia. O meu paciente tem que sentir ainda, mas sem ficar totalmente anestesiado. O que a gente pode fazer é usar gelo, ou mesmo a ponteira congelada e aí esfregar um pouquinho assim até derreter o gelo, que aí eu consigo resfriar mais o local e entregar um pouquinho mais de resultado. É uma das alternativas, tá? Mas os homens, via de regra, são mais reclamões mesmo. Não gosto de dizer que os meus pacientes, que os homens são sensíveis, porque aí os meus pacientes assistem as minhas lives e chegam aqui reclamando. Eu não tenho dó dos meus pacientes, tá? E os meus pacientes já sabem que eles vão sentir dor.
Porque se a gente não entrega um desconforto, não vai ter resultado. Então, isso também é um erro invisível, de você vender a depilação indolor, de você vender que não vai ter dor nenhuma, que vai ser totalmente confortável. Não vai, tá? Eu costumo falar para os meus pacientes assim, olha, você quer um procedimento relaxante, você tem que marcar uma massagem. A depilação, ela não é um procedimento recreativo, assim, que você vai vir aqui para relaxar. A gente traz uma experiência, assim, para tornar o mais confortável possível. Eu coloco uma música ambiente, tem esteira massageadora na maca, a gente trabalha os 5 sentidos, você vai tomar um café, vai ter o teu momento, a gente pensa assim, no teu autocuidado, mas na hora vai doer. Depois a gente pensa assim, 15 minutos de sofrimento para muito tempo de glória depois. Pensa no biquininho asa delta do verão que vem. Foco lá no verão que vem. Mas agora vai doer. Então, os meus pacientes sabem disso. Se a gente fica falando para os pacientes que não vai doer, é um erro. É um erro que a gente comete. Porque aí o paciente fica esperando que não vai doer e você não consegue entregar o mesmo resultado. O paciente não vai ter resultado se você fica ali na depilação indolor. O pessoal perguntou aqui de que cidade que eu sou, acho que é por causa do alerta que deu, né, da Defesa Civil. Eu sou de Joaçaba, Santa Catarina, gente. Mas eu acho que é só por causa da chuva mesmo que deu o alerta. Tem um pessoal de Portugal assistindo. Na região da perna, você utiliza 1 Hz também. Algumas pacientes relatam que a sessão demora, mas o resultado é garantido, né? Melhor que usar 2 Hz. Então, nada é garantido na depilação a laser, né? O que vai garantir o resultado? N variáveis. A gente não pode garantir o resultado. A gente vai sempre reavaliando a paciente. Eu sempre utilizo 1 Hz. Quando que eu vou usar 2 Hz? Quando eu vou usar... Em pacientes hipersensíveis. Hoje, por exemplo, num paciente de barba, eu usei 2 Hz. Por quê? Porque era um paciente super sensível, que já vem de um quadro imenso de foliculite, de um quadro assim de tratamentos já de pele, de outras coisas, já usou Roacutan, pele sensível. Então, são N situações que você vai avaliar. Usei 2 Hz para fracionar a energia. Mas o caso desse paciente é que ele não quer eliminar a barba, ele quer eliminar a foliculite. Então, eu consigo alinhar a expectativa com o paciente e entregar o que ele veio buscar. Então, tudo bem, eu estou dentro do meu propósito. Então, tá tudo certo eu usar 2 Hz. Então, entendam que não existe errado. Gabi, eu quero trabalhar com varredura. Ok, continuamos amigas, tá tudo certo. Não tem errado, não é errado você usar varredura. Quando é que tá errado você usar o varredura? Quando você vem conversar comigo e você diz assim, eu uso varredura numa área deste tamanho, querendo entregar uma energia achando que vou ter um bom resultado. Não vai, porque a energia vai dispersar e você não vai conseguir gerar dano térmico. É física, gente. É um processo que acontece lá dentro do pelo, a energia dispersando, não vai acontecer. Não vai ter processo inflamatório, não vai eliminar o pelo. Então, se você me fala, o teu objetivo é eliminar o pelo e eu quero usar o varredura, aí tá errado. Porque aí você tá usando uma área muito grande. Quero usar o varredura, então usa em áreas pequenininhas. Aí se você quer fazer uma perna inteira no varredura em área pequenininha por área pequenininha, aí faz o pontual mesmo, que dá no mesmo. Eu uso o pontual porque eu vejo mais resultado. Então, você tem que avaliar o teu paciente. Por que eu uso pontual? Por que o método Valiosa é voltado para o pontual? Porque o nosso objetivo é mais resultado em menos sessões. É voltado para resultado, para você ter mais resultado, para entregar mais para o teu paciente. É por isso que o pontual dá mais resultado. Quando vocês fazem o treinamento da máquina, eles não falam para vocês assim, você vai usar a varredura e aí lá no final... Você vai usar o pontual porque ele é mais focado, porque ele entrega mais energia, em áreas onde tem menos pelo, em algumas áreas menores você vai trabalhar com o pontual porque ele é mais focado. A própria empresa fala isso, porque o pontual é mesmo mais focado. Ele entrega mais energia, ele dissipa menos a energia. Só que, claro, vai demorar mais para fazer uma perna inteira. A título de curiosidade, que eu sei que alguém vai perguntar... Eu demoro em torno de 40 minutos, 45 minutos para fazer uma sessão de perna toda. No pontual 1 Hz, tá?
Você usa modo sequencial e pontual em uma mesma área? Jamais. Nem varredura e pontual na mesma área, nem sequencial e pontual na mesma área, nem sequencial e varredura na mesma área. Depositar mais energia com modos diferentes de aplicação numa mesma área é um erro tremendo, porque você perde totalmente o controle da entrega da energia e corre um risco de ter intercorrência. Eu não trabalho com o risco do meu paciente. O meu maior modo de aplicação é a segurança do meu paciente. Sempre é a prioridade. A prioridade do meu atendimento é a segurança do meu paciente, segundo é o resultado. Primeiro a segurança, depois o resultado do meu paciente. Então, jamais entrega de múltiplas fontes de entrega de energia. Fazer avaliação antes do Laser Day. Como é que a gente faz? Você pode fazer avaliação online, você pode fazer uma ficha e enviar pelo WhatsApp. Se você trabalhar com sistema, às vezes o sistema já envia também a ficha. Então tem várias formas de fazer a avaliação antes. Quem usa testosterona tem um resultado bom? A gente precisa entender que a depilação a laser, ela vai eliminar o pelo. Então, o pelo que morrer, morreu. Mas, se eu uso testosterona e essa testosterona, ela estimula o crescimento de pelos novos, por mais que eu mate um, vai nascer outro. Então, vou ter resultado bom? Vou, naqueles que eu matar. Mas vai nascer pelo novo. Então, é uma questão assim, tô enxugando gelo. Aí depende muito da dose da testosterona, depende muito de como é feita essa reposição, depende muito do porquê é feita essa reposição, depende de várias coisas. Mas, num geral, estimula o crescimento de pelos e o pelo que eu mato morreu, o pelo que nasce novo. Então, eu vou ter resultado? Vou, para aqueles pelos que eu eliminar. Para os pelos que nascem novos, eu vou ter sempre que estar fazendo novas sessões. Como eu compro o meu curso? Lá no link da minha bio, você encontra a nossa lista de espera para a nossa próxima turma do curso, tá? E aí você fica lá na nossa lista de espera e assim que a gente tiver uma nova turma, você vai ser avisada com preferência porque você está na nossa lista de espera. Como que faz essas fichas digitais? Se você trabalha com sistema, Cíntia, é só você pegar a nossa ficha de avaliação lá do curso e transferir para o sistema, construir ela lá no sistema. Senão você pode fazer ela num Google Docs, né? Você pode fazer um formulário do Google e você pode enviar para os seus pacientes para elas responderem por lá, você pode mandar pelo próprio WhatsApp. Manda lá na comunidade depois que eu te ajudo por lá, tá? Que faça um passo a passo lá. No caso de fototipo 5, então não tem resultado no tratamento ou apenas não tem resultado definitivo? Excelente pergunta, Leandra. Em fototipo 5 a gente tem resultado. Fototipo 6 tem resultado. Todos os fototipos a gente tem resultado. Só que para fototipo alto a gente não vai ter resultado definitivo, que é o que normalmente prometem para as pacientes. Isso é um erro. Prometer para uma paciente fototipo 6 que ela vai ficar com a pele lisinha, que o meu equipamento ele é bom para todos os fototipos, que pode fazer em pele negra, pele bronzeada, e você vai ficar com a pele lisinha, maravilhosa. Mentira, não vai. Posso fazer em todo fototipo? Posso. Porém, não vai ter o mesmo resultado que um fototipo baixo. O que eu consigo entregar para um fototipo alto? Uma diminuição do crescimento, um afinamento dos pelos. Então, esse pelo, ele vai crescer mais devagar e ele vai crescer mais fino. Então, essa paciente, ela vai precisar de uma manutenção mais recorrente, mas ele não vai parar de crescer esse pelo nunca. Ele não vai parar de crescer, ele não vai morrer, ele vai continuar ali.
Porque eu só vou lesionar a matriz germinativa, eu só vou lesionar aquele pelo. Ele vai nascer mais fino, vai demorar mais a crescer. Gabi, então não adianta o paciente fazer, porque vai continuar o pelo ali. Quer ver como vale a pena? A paciente fototipo alto, normalmente ela tem um pelo grosso e bem escuro. É muito difícil você pegar uma paciente fototipo 6, que tem o pelinho fininho, um pelinho ralinho, que cresce pouco, ou tem pouco pelo. É muito difícil. Sabe o que acontece com pessoas que têm pelo grosso e escuro na virilha, por exemplo? Pelo encravado. Escurecimento da região, porque passa lâmina, porque usa cera. Foliculite. Você acha que é saudável para uma pele ter essas coisas? Não. Se ela faz o laser, por mais que continue nascendo pelo, ela não vai mais precisar passar lâmina dia sim, dia não. Ela vai precisar passar uma lâmina cada 30 dias, cada 20 dias. Vai diminuir muito o pelo dela. Vai diminuir muito a raspagem na pele dela. Vai melhorar muito a qualidade da pele dela. Vai diminuir muito a foliculite. Não vai mais ter o pelo encravado. Não vai mais ter, às vezes, furúnculo que dá. Então, vale a pena? Vale, porque tem qualidade de pele. Então, a questão é você perguntar para a paciente, por que é que você quer fazer a depilação a laser? Aí ela vai te dizer, eu quero ficar com a pele lisinha, maravilhosa. Você vai explicar, olha, não consigo te entregar isso. Então, eu consigo te entregar isso aqui. Isso aqui melhora a tua qualidade de pele? Sim, então é isso que eu consigo te entregar. Mas ela não vai dizer, eu quero ficar com a pele lisinha. Ela vai reclamar. Olha, eu tenho muita foliculite, eu tenho muito pelo encravado. E aí você vai entregar aquilo que ela veio buscar. Você vai conduzir a tua avaliação com aquilo que ela está te falando. Esse é o diferencial de você só trazer a pessoa, tirar a roupa, deitar na maca, aplicar o laser e mandar ela embora. De você ouvir o que a paciente precisa e entregar para ela o que ela veio buscar. Essa é a diferença. Posso dizer isso para ele sobre ele não tolerar o procedimento mesmo utilizando gelo? Pode. Um dos requisitos para os pacientes fazerem o procedimento é tolerar o procedimento. Quando o paciente não tolera o procedimento e você tem que utilizar uma fluência muito baixa, a ponto de você observar que você não vai entregar nada de resultado para o paciente, eu sinceramente acho justo e honesto dizer ao paciente, olha, eu não vou conseguir te entregar bom resultado porque você não tolera o procedimento. A tua pele não tolera, você não tolera, mesmo utilizando todos os recursos que eu tenho. Então, eu não acho justo você continuar fazendo, te cobrando a sessão se você não vai ter resultado. Eu acho honesto. Então, eu acho muito tolerável dizer isso para o paciente. Eu demito pacientes por conta disso também. Porque eu não acho certo vender um pacote de 10 sessões para o paciente e continuar fazendo, sabendo que não vai dar resultado só para não perder o paciente. Isso eu não acho certo. Mas ser honesta com o paciente eu acho certíssimo, acho justo. Tem o paciente que coloca na última fluência e não sente nada. Mas sabe que eu falei antes que não adianta pensar num parâmetro isolado? Tem que pensar nos outros parâmetros também, na interação deles para ver como que a energia está sendo entregue? Talvez sejam os outros parâmetros também em conjunto. Já me aconteceu na região do pescoço, do contorno de barba. No dia da sessão, fiquei muito feliz com o edema perifolicular. A Ju ainda usa o protocolo da máquina sem ser o modo profissional. Ju, precisa mudar para o modo profissional e refinar os teus protocolos para você entregar resultados ainda melhores. Com certeza, os teus resultados vão subir muito quando você refinar os teus protocolos e entregar mais resultado para os teus pacientes com protocolos personalizados, além de mostrar para os teus pacientes uma autoridade muito maior, tá? De ser referência, de você ser mais valorizada, conseguir cobrar mais, ter mais resultado. Então, a gente precisa dar esse passo, ampliar um pouco os horizontes. Quantas passadas no pontual você utiliza? Fico sempre na dúvida na quantidade. Quando nós temos um equipamento que
que deixa você mexer no parâmetro da maneira que você quiser, que eu posso usar a fluência que eu quiser, com o parâmetro que eu quiser, uma passada. Porque eu tô entregando exatamente a energia que eu quero entregar que o meu paciente tolera. Então não tem necessidade de eu dar nem uma passada a mais, nem descer, nem subir, nem jogo da velha, nem sei, né, que inventam aí essas coisas do mercado. Quando eu tenho um equipamento que não me permite fazer esse protocolo personalizado, eu preciso fazer um raciocínio clínico de entrega de energia. E aí eu preciso exatamente saber como o meu equipamento entrega essa energia para fazer esse raciocínio clínico. Então, quantas passadas eu tenho que dar? Depende de quanto o meu paciente precisa, depende de como o meu equipamento entrega energia, depende do protocolo que eu quero usar, depende de várias coisas. Por isso que precisa ter domínio técnico do protocolo. E peles ruivas, pessoas ruivas, né? Peles ruivas, pelos ruivos. Será que eu consigo ter resultado? Será que eu consigo prometer um resultado para pessoas ruivas? Não. Por que que não? A pessoa ruiva, ela fica lá no fototipo 1, mais ou menos. Ela tem um tipo de melanina diferente. A feomelanina da pessoa ruiva, ela absorve menos a luz do laser. Ela tem um coeficiente de absorção menor. Então, ela vai ter menos interação com a luz, vai gerar menos temperatura, consequentemente, menos processo inflamatório e, consequentemente, menos resultado. Então, eu não entrego nada de resultado? Não, mas você não vai entregar resultado suficiente, sabe? É quase nada. Se é difícil a gente conseguir refinar um protocolo para entregar resultado num pelo castanho, imagina num pelo avermelhado. A eumelanina, que é a melanina que tem um coeficiente de absorção melhor para o laser, ela é do castanho claro para o preto. Agora, os tons loiros, tons dourados, tons vermelhos, tons amarelos, eu não consigo ter tanto resultado. Então, não vou conseguir prometer e entregar resultado para pessoas ruivas. Então, não é interessante trabalhar com esse tipo de paciente. Gabi, então você dispensa de cara paciente de pele ruiva? Não. Eu sempre testo. Sempre. Hoje, por exemplo, eu atendi um paciente que, se você olha para ele, ele parece loiro meio ruivo. Mas a gente tá tendo um resultado incrível com ele de faixa de barba. Por quê? Porque na barba aqui embaixo é castanho. Por fora parece assim um loiro queimado, mas lá dentro é castanho. Então a gente sempre testa. Foi o que eu fiz na avaliação dele. A gente testou, vimos que deu bom resultado e agora a gente tá finalizando o tratamento dele. Então, ele é ruivo? Não. Ele tem uma mistura, uma miscigenação ali da melanina dele. Então, quando é aquele ruivo bem avermelhado, não vai dar resultado. Alguma dica para as clientes que relatam ter alergia à Gillette? Tem uma lâmina elétrica, que, se eu não me engano, é da Philips. Não ganho nada para indicar, mas poderia. Chama One Blade, tá? Como tudo no marketing, as melhores coisas são criadas para os homens, né? Mas vamos lá e vamos nos apropriar, tá? É uma lâmina elétrica usada para barba, mas as mulheres vão lá e pegam, tá? Podem pegar e comprem para vocês também. Ela é baratinha, ela é elétrica, dá para trocar os cabeçotes lá. Ela é reutilizável, né? Mas é de uso individual. Ela não dá foliculite, ela não dá alergia e ela corta igualzinha a Gillette. Então, comprem aquela, corta a seco, não é de usar no banho com a pele molhada, ela corta a seco, corta igualzinho a Gillette, deixa a pele lisa e não dá alergia, tá? One Blade, anotem o nome aí, vão lá, comprem, indiquem para os pacientes de vocês. Se não, o que a gente pode fazer? A minha paciente não quer comprar, porque ela vai se livrar dos pelos meio logo, ela não vai querer usar também, não vai querer comprar. Fazer a depilação com a Gillette no banho, com óleo de banho, no sentido do crescimento do pelo. Por quê? Porque o óleo,
ele cria uma película na pele e aí vai diminuir o atrito da lâmina com a pele, vai dar menos alergia. Ai, vai tirar totalmente? Não, mas vai diminuir. Outra dica, lâmina sempre nova. Sempre nova. Ai, tenho alergia à lâmina. Sempre nova. Ai, mas custa R$18. Sempre nova. Ai, mas a Vênus é cara. Sempre nova. Usou a lâmina, guardou lá no banheiro, aquilo vira um depósito de bactérias. Ela fica úmida, ela fica proliferando bactéria lá. Depois você pega para usar de novo, aquelas bactérias se depositam todas na pele. Por que dá alergia? Porque as bactérias fazem festinha lá na perna da paciente. Então, tenho alergia da lâmina? Lâmina sempre nova. Então, essa é a orientação que tem que dar para as pacientes. Vai fazer com a lâmina, já tem alergia? Sempre nova. Ai, mas é cara? Sempre nova. Quem que tem alergia é você que vai ficar se coçando. Sempre nova. Não precisa comprar a Vênus. Compra a mais barata, mas é sempre nova. Faz com óleo de banho lá no banheiro. Você usa algum produto logo após o laser? Sempre gel calmante só, tá? Cicaplast, Bepantol Derma, isso aí a paciente vai usar lá na casa dela para hidratar a pele. Logo depois da sessão, só para acalmar a pele, só para tirar o calor, só para refrescar a pele, só gel calmante. Aquele gel pós-depilação mesmo, que usa na depilação a cera também. Eu uso o Lightyear ET, aquele antigo. Acha que ele ainda vale usar? O Lightyear ET, vocês sabem que eu não falo de equipamento aqui, né? Eu não tenho opinião formada sobre equipamento, não indico equipamento, não falo, esse é melhor que aquele. A minha opinião é, você como profissional tem que testar o equipamento, ver se você se adapta com o equipamento, com o protocolo do equipamento e ver se ele serve para você. Serviu para você, para a tua realidade, dá para você gerar resultado com ele? Ok, esse é o equipamento para você. Agora, o Lightyear ET, sobre o fato dele ser antigo, né? Acha que ainda vale usar? O Lightyear, ele é o pioneiro do Brasil. Ele é o primeiro equipamento. Claro, ele sofreu algumas atualizações aí, né? O primeiro era bem mais dolorido, enfim, né? Ele sofreu algumas atualizações aí com o tempo. Mas ele ainda está no mercado. Ele ainda está no mercado. Todos os outros que vieram partiram dele. Ele é o pioneiro. E ele é um excelente equipamento e ele deixa fazer a programação personalizada. Então, assim, eu já usei o Lightyear, tá? E eu troquei o Lightyear por outras questões. Quem é minha aluna sabe por que é que eu troquei o Lightyear. Não foi porque ele não entregava resultado, não foi porque ele é um equipamento ruim, tá? Só pra alinhar aí com quem vai fazer especulações depois. Eu troquei por outras questões pessoais e pelas mesmas questões que indico vocês. Cada profissional tem que ter a sua preferência, cada profissional tem que ver para sua realidade, ver o equipamento que serve para si, né? Mas o Lightyear é um bom equipamento, tá? Eu só acho ele meio feio, assim, né? Eu acho que eles podiam investir em design, assim, nesse ET também. Uma dica, assim, ó, para quem compra o Lightyear ET, que pega ele usado, né, porque ele não fabrica mais. Se eu comprasse um Lightyear ET, olha eu dando dicas, eu mandaria plotar ele com a minha marca. Se eu comprasse um Lightyear ET, que, né, pra quem não sabe como ele é aquele mais antigo, assim, eu mandaria plotar ele com a minha marca. Ó, eu falei, é só falar sobre equipamento, aí começam a perguntar de todos eles, né? Sobre a pomada propionato de clobetasol, o que acha? No curso falaram para usar o paciente que tivesse alguma reação à depilação a laser. O que eu ensino lá no curso é assim, ó, você só vai tratar aquilo que acontecer. Nada que você vá passar no paciente vai evitar alguma coisa. Nada. Queimou? Não tem nada que você vá passar logo depois da sessão que vai evitar a queimadura que você já causou. Acho que queimei, vou passar tal pomada que daí vai evitar que aquilo evolua. Não vai evitar. Queimou. Aquilo queimou. O que queima a pele?
você muda a estrutura das proteínas do tecido. Então, queimou. Nada que você vai passar vai eliminar a queimadura que você já fez. Então, a gente só trata aquilo que já aconteceu. Tudo que você utilizar depois da sessão de anti-inflamatório vai diminuir o resultado que você tem. Então, eu fiz a sessão agora, gerei resultado, gerei processo inflamatório. Se eu passar anti-inflamatório logo depois, eu reduzo o processo inflamatório que eu acabei de gerar. Esse processo inflamatório que eu gerei, ele vai perdurar por até 72 horas. Até 72 horas. Ele tem um pico máximo ali de até umas 24 horas. Depois, até 72 horas, ele ainda está ali em processo inflamatório. Por isso é que não pode pegar sol depois da sessão. Por isso é que não pode se expor a várias coisas, não pode passar ácido e tudo mais. Porque ainda tem processo inflamatório ali, mesmo que a pessoa já tenha saído da sessão. Se você passa anti-inflamatório, eu corto esse processo inflamatório e eu perco o resultado. Então, não precisa passar nada na paciente. Eu só vou passar se a paciente, depois no meu processo de follow-up com a paciente, mandei mensagem para a paciente e identifiquei que teve uma intercorrência. Preciso usar essa pomada aí? Não. Eu vou usar uma pomada, eu vou usar um tratamento específico para aquilo que eu causei. Se foi uma queimadura, tratamento para queimadura. Se foi uma hipersensibilidade, tratamento para hipersensibilidade. Se a paciente teve uma urticária, tratamento para urticária. Não existe um tratamento X que vai servir para tudo. Deu uma irritação da pele, vou usar essa pomada aqui para tudo. Não dá para generalizar. Cada pessoa vai reagir de um jeito e uma certa irritação da pele que fique com bolinha, que fique coçando um pouquinho, que fique vermelho, que fique ali um pouco ardendo, é normal. Eu acabei de gerar processo inflamatório. A gente tem que pensar que eu acabei de gerar a temperatura de 60 graus lá na pele do paciente. 60 graus é muita temperatura. Então, é normal que a pele fique um pouco irritada e vocês têm que preparar o paciente para isso. É normal que fique um pouco hiperemiado, é normal que fique um pouco sensível, é normal. O que não é normal? Quando isso se torna um problema, quando isso fica por muito tempo, quando tem lesão de pele. Aí a gente vai pensar num tratamento. Esses erros pequenos que a gente comete, como por exemplo, indicar um tratamento para coisas que nem existiram. Aí a gente começa a diminuir o nosso resultado pensando numa possível intercorrência que nem aconteceu. Então, tem gente que chega lá no curso com a conduta assim, eu passo anti-inflamatório sempre, logo depois da sessão, em todas as minhas pacientes, porque daí não arde, porque daí não coça, porque daí melhora, blá. Só que eu não tenho resultado. Por que será? Porque corta o efeito inflamatório que eu acabei de gerar. Então, eu preciso entender como o laser funciona para refinar o meu atendimento, para refinar o meu protocolo, para gerar mais resultado. O que vai definir o que coloca você acima no mercado é exatamente esse a mais que você entrega. Esses pequenos detalhes. Porque entregar o básico, o que todo mundo faz, é o que todo mundo faz. Para você estar acima da média, você tem que fazer acima da média, tem que entregar acima da média. E esses detalhes fazem toda a diferença. Desde a maneira como você conversa com a paciente, desde a maneira como você avalia a tua paciente, desde a maneira como você atende a tua paciente. Nem só de um protocolo é o atendimento da depilação a laser. E eu falo do protocolo porque eu sei que é a dúvida maior de vocês, porque é o que mais perguntam aqui na nossa página, aqui no Instagram. Qual é o protocolo para tal coisa? Nem só do protocolo é o direcionamento do atendimento. O protocolo é uma das etapas, mas para você estar acima da média, você precisa entregar acima da média. E para fazer isso, você precisa conhecer todo o trabalho do atendimento. O protocolo, ele é uma das etapas apenas. E para você gerar todas as etapas, você vai precisar de um conhecimento aprofundado para você conseguir gerar um resultado específico para a tua paciente. E claro que vocês podem contar comigo para ajudar a fazer esse processo de transformação em autoridade aí com vocês também.
Quero muito agradecer a você que ficou até agora aqui comigo. Espero ter contribuído de alguma forma para alguma mudança no teu atendimento, que você tenha conseguido identificar algum desses erros aí na tua conduta e já tenha corrigido, que amanhã consiga fazer diferente, que você consiga aplicar algo diferente amanhã no teu atendimento, que você consiga trazer algo diferente para o teu atendimento amanhã, que você consiga fazer mais resultados para as tuas pacientes. E se você conseguir fazer isso, amanhã você me conta, pode me mandar aqui no direct, vou adorar saber, vou adorar conversar com você. Se você ainda não garantiu o teu ingresso para o Valiosas Experience, não quero que você fique sem o teu ingresso, os ingressos são limitados, logo vai virar o lote novamente. Muito, muito, muito obrigado para você que ficou até agora aqui, se permitindo estudar mais e transformar o mercado da depilação a laser junto conosco, com esse grande propósito de mudança, tá? Se você ainda não garantiu o teu ingresso, é só comentar a experiência aqui embaixo ou lá no link da bio você encontra a página também para garantir o teu ingresso. No Valiosas Experience nós vamos falar muito sobre depilação a laser, crescimento profissional, negócios, para você se posicionar no mercado como uma autoridade. Não quero mais que você seja só mais uma no mercado. Muitas transformações vão acontecer e eu quero que você faça parte disso, não quero que você só assista isso acontecer, quero muito que você esteja lá fazendo parte desse acontecimento. A gente está preparando tudo com muito carinho, com muito amor, para que você faça parte desse movimento de transformação do mercado da depilação a laser. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.